Opa, seja muito bem-vindo ao nosso programa Empreendedorismo Carreira em Foco. Como sempre, a gente está trazendo algum convidado ilustre que está fazendo a diferença, seja aqui na nossa cidade ou na nossa região. E hoje eu estou aqui com uma visita toda especial. Essa pessoa está fazendo a diferença, mas faz a diferença através dos meios de comunicação, através das novas mídias. Gente, como aqui na nossa cidade está explodindo, né, esse momento chamado podcast, esse cara também está fazendo um barulho muito grande numa cidade vizinha, está também trazendo um trabalho sensacional e está aí trazendo vários convidados ilustres. Então eu falei assim, tem que convidar esse cara aqui também, né, para poder, você que é da nossa TV Polo, você que acompanha a nossa programação através do canal 11 da NET, você que acompanha através do nosso site www.tvpolo.org.br, entra lá para você ver, tá lá ao vivo no nosso site a nossa programação. Você que também já baixou o aplicativo TV Polo e está assistindo agora a nossa programação aí no ônibus, aonde você quiser, lógico, né? Tá dando uma espiadinha o que está acontecendo, quais são os programas que está rolando agora, qual é o bate-papo, qual é a novidade que nós estamos trazendo do Polo Industrial de Cubatão. Também, você que nos acompanha pelo YouTube, você vai conhecer a história desse cara. Eu estou falando aqui com o Leonardo Cavalcante. Olha o nome do cara, é de impacto, né? Leonardo Cavalcante. Gente, nada mais, nada menos, diretamente aí de São Vicente, né? Terra boa. Opa, primeira, né? A primeira do Brasil. E falando aí sobre podcast, esse a nossa pauta de hoje. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui conhecendo a TV Polo. Estou impressionado aqui, parabéns para vocês aí. E, cara, vamos aí conversar. O que você quer saber sobre o nosso podcast? Agradeço pelas palavras, realmente lá eu estou muito feliz, porque hoje em São Vicente, hoje o podcast qual eu estou à frente, tá repercutindo bastante mesmo. Perfeito. Entendeu? Então, é isso, cara. Por onde você quer começar? Eu disse, né? A gente traz alguém que está fazendo um barulho bom aqui na cidade e na região. Você é o cara no momento. Não, só deixa eu fazer uma correção. Léo Cavalcante é um nome artístico. Artístico? Por assim dizer. Que legal. O nome veio antes do podcast. É outro nível, cara, viu? A galera da minha infância me chama de Leandro. Certo. O pessoal que me conhece, meu nome é Leandro Cavalcante. Só que, como eu nasci em 85, lá eles estavam pagando para botar o nome de Leandro nos filhos. Então, na minha classe eram 5 Leandros, na minha rua eram 5 Leandros. E aí eu acabei virando Léo. E aí virou Léo. E tinha uma galera que me chama de Leonardo mesmo. Esses dias no mercado mesmo com a minha esposa. Cara, sério? Sério, a pessoa me chama de Leonardo. Então, Léo é apelido, nome artístico e tal. E pegou, deu certo. Mas é Leandro. Leandro Cavalcante. É o cara. Mas faz parte. Eu costumo brincar muito, falar até pro Ale, uma galera que me chama de Leandro é galera que me conhece de criança mesmo. Pessoal, pode ficar íntimo agora, hein? Leandro. Leandro de criança. Não, pode chamar de Léo mesmo, já tá acostumado. Às vezes me chama de Leandro, não é nem óleo. Acho que não é comigo. Tá sem costume, né? Já é o costume do Léo. Mas eu estou muito feliz porque o podcast é uma ferramenta inovadora assim, que nos ajuda bastante a levar nossa mensagem. Eu sempre tive a vontade de estar na mídia, fazer alguma coisa assim, fiz teatro, tive banda e tudo. E por muito tempo deixei parados os meus projetos, casei, tive filho, daí eu falei, vou deixar o projeto parado e não sabia mais o que fazer. Até que conheci o Alessandro. Perfeito. Do Espaço Amigos da Cultura. Que tá aí nos bastidores, depois vamos fazer um bate-papo. E o cara pirou na minha onda também, que eu falei pra ele, cara, queria fazer um podcast, tô com a ideia de um podcast, eu tinha alguns equipamentos em casa e tal. A gente tinha a sala lá, que era a sala de bagunça, que ele chamava lá, meio camarim, bagunça, e que hoje virou a sala de podcast e que tá fazendo, essa sala não serve só pro meu podcast. Nós temos vários podcasts lá dentro. Poxa, que bacana, isso é legal. Então, eu tenho só a agradecer ao Alessandro, porque ele que acreditou no projeto, né? E deu esse espaço, abriu essa porta. E o negócio aconteceu, e está acontecendo, graças a Deus. Tem que dar o crédito, né, cara? Dar o crédito a quem é de direito. Aqui a gente sempre costuma, Léo, com uma pergunta, né? Uma pergunta que geralmente é meio filosófica, né? Quem é o Léo na sua essência? Vamos tirar o Léo podcast, o Léo Cavalcante podcast. Quem é o Léo? O que define o Léo? Quem é a pessoa do Léo? Para que o pessoal possa ficar um pouquinho mais conhecendo a sua história.
Cara, eu sou muito verdadeiro, cara, de verdade. Tudo que eu faço porque eu gosto. Não faço porque me pedem ou porque eu tenho que fazer, não. Eu faço porque eu quero fazer. Então eu sou uma pessoa muito verdadeira. As pessoas sabem quando eu tô gostando e quando eu não tô. Acabou, né? Esse é o primeiro ponto. Mas também eu sou um cara que acredito demais nas pessoas, de verdade. Já me decepcionei muitas vezes, mas porém também já tive experiências maravilhosas de pessoas bacana. Que você não espera e a pessoa vem, te reconhece, te valoriza. Isso pra mim é muito importante. Então é isso que, se eu fosse me resumir, eu me resumiria como uma pessoa verdadeira e sonhadora, entendeu? É isso. Caramba, verdadeira e sonhadora, gente. É isso aí. Quer coisas melhores do que essa, né? De qualidades, né? E virtudes? Cara, é verdadeira, é essência. E um sonhador por natureza. Com certeza. É porque uma frase me impactou muito cedo, cara. Que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Dá uma boa desculpa. Entendeu? Sempre. Então, cara, eu aprendi que se a gente quer algo, cara, ninguém vai trazer. Ninguém vai chegar e vai te dar. Ou você vai, busca, né? O maior exemplo disso é o podcast. Quando eu e o Ale começamos lá, não tinha nenhuma estrutura para podcast, não tinha nada realmente de fato podcast, era uma sala. A gente apostou, acreditou e agora o podcast já vai fazer 2 anos e 2 meses de acontecendo. Conta mais um pouco aí, como começou essa história, cara, do podcast? Você estava falando nos bastidores aí. Cara, foi um negócio muito Sério engraçado. Que você era o cara do podcast, né? Ou não? Não, cara. É assim, eu trabalhava numa empresa grande, né, de ônibus, de transporte, que atende a região. Sim. Eu era motorista de ônibus. Caramba. Fiz a linha da Fabril aqui muito, Uzi Minas e tal. E aí eu como tinha um sonho frustrado lá de ser músico no passado, eu tive uma briga com a minha esposa jogou fora os CDs da minha banda. E eu não tinha mais CDs de banda. Aí minha esposa depois se arrependeu, né, e tal. Pegou e falou, amor, investe no home studio que você sempre quis montar. Então eu comecei a comprar equipamentos de áudio para minha casa. Perfeito. Interface, microfones de qualidade e tal. Comecei a comprar e fui estocando. Só que eu não tinha tempo de usar esses equipamentos porque o meu trabalho era muito puxado. Mas eu fui estudando, aprendi a fazer a parte de gravação, mixagem, masterização, editando áudios e não vídeos. E o podcast ainda não era conhecido, a galera não tinha ainda essa questão do podcast. Estou falando de 4 anos atrás, não tinha a cultura do podcast. E aí eu sempre fui um cara que sempre se envolveu também nas questões políticas da cidade, dos movimentos e tudo mais. Eu acabei conhecendo algumas pessoas e acabei ajudando algumas pessoas também com uma questão de áudio e comecei a estudar alguma coisa sobre imagem. E eu me apaixonei, cara. Pô, legal, cara. Me apaixonei de cara. Eu achava que eu queria fazer música, Não, depois que eu aprendi a editar vídeo, essas coisas, aquilo me ganhou de um jeito, cara. Que legal, velho. Que eu fiquei apaixonado. E aí, na sequência, conheci o Ale também, e o Ale começou a me dar uns toques, faz isso, faz aquilo e tal. E a gente não tinha muita amizade, a gente só se conhecia. Mas como eu sabia que o Ale era um cara muito forte dentro do movimento cultural, eu sempre fazia umas perguntas, pegava umas dicas, né? E ele sempre muito generoso, acabava dando um pouco do tempo ali dele e ajudando. Quando eu saí da empresa na pandemia, eu peguei e falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? Ou eu volto a ser motorista em uma outra empresa, ou eu vou trabalhar de alguma outra coisa, ou eu vou apostar no meu sonho. Aí eu falei, vou apostar no meu sonho. Caramba, legal, cara. Fez uma transição de carreira. Conversei com a esposa me apoiou, que isso é muito importante, quando você tem o apoio da pessoa que está contigo. Perfeito. Aí ela falou, não, 14 anos juntos, você sempre lutou pela gente, agora veja você correr atrás do que você quer. E eu tive o apoio dela, então isso me deixou com muito mais vontade. Fui. E o Ale, por uma coisa, como fala que é de Deus, cara. Aí eu tava em casa lá, pensando no que eu ia fazer, comecei a gravar uns videozinhos pro YouTube, que tá lá, meus primeiros vídeos no meu canal. São horríveis, gente, não assistam. Assista só os podcasts. Mas é assim que começa a história, cara. Eu comecei a gravar os vídeos, aí o Ale me ligou e perguntou, e aí, tá fazendo o quê, cara? Eu falei, pô, tô aqui gravando uns vídeos, tentando alguma coisa. Ele, cara, vem aqui, vamos conversar. E lá dentro da associação funcionava uma TV, que era de um amigo nosso, um conhecido nosso, que fazia um programa baixado em foco e tal. Caramba, que legal. E era legal a estrutura dele e tal. Então eu fiquei encantado com a estrutura. Só que eu não tinha condições, né, e tal. E esse cara tinha convidado uma pessoa para entrevistar, uma pessoa de nome, na cidade, tal. E ele ficou com raiva porque ela não pôde ir e era gravado o programa, não era ao vivo. Opa. Ele ficou doido e falou que não ia entrevistar mais a pessoa, entendeu? Que não ia. Aí o Ale, pô, tu não queria começar um podcast? Vamos começar amanhã.
Bem assim mesmo, cara. Caramba, do nada. Do nada. Pô, esse cara aí é meio doido, esse ali aí, velho. Ele é vamos doido. conhecer esse cara aí, hein? Doido. Aí ele falou, não, vamos começar. A gente bota uma mesa. Aí eu liguei para um amigo, pro Merri, mandar um abraço pro Merri. Liguei para um amigo que ele tem uma loja de móveis lá em São Vicente. Falei, Merri, eu preciso de uma mesa, cara. No mínimo, pra começar, uma mesa branca. Daí ele falou, não, vou mandar uma mesa. Mandou uma mesa. E eu tava esperando uma mesa, né? Aí chegou a mesa. Mas obrigado, velho. Chegou uma mesa lá. Aí mal cabia nós 3 na mesa, entendeu? É verdade, cara. Melhor que ter um balcão aqui. Aí a gente foi lá tudo meio que no improviso. Cara, quando terminou, eu tava muito nervoso na hora de começar, porque eu tava entrevistando uma pessoa que já era uma celebridade, que é a deputada Solange Freitas, todo mundo conhece e tal. Sim. Eu tava muito... O meu óculos tava todo embaçado, eu suando, não tinha ar-condicionado que desse jeito, cara. Mas quando acabou, sabe quando você tem a sensação de dever cumprido, cara? Fala, pô, meu, é isso que eu quero fazer? Foi isso, cara. Acabou o primeiro ali, eu já tava imaginando o segundo, o terceiro. Poxa, que top. E o Ale... A gente começou a juntar. Aí o Ale fez uma fala que eu nunca vou esquecer. Ele falou, cara, traz teu equipamento, a gente faz aqui o Juntos Venceremos. Unidos Venceremos. E foi isso. Um pouco do som, um pouco de tudo, foi, né? E foi indo, foi acontecendo, cara. Cara, que benção, hein? Olha, gente, que história, né? Você tá vendo? Quem vê Léo Cavalcante não vê tanta história aí pra contar. Gente, é outro nível. Léo, até falando sobre agora o podcast, né? Qual o principal foco hoje lá da Conversando com o Léo? Então, a gente lá, quando eu levo uma pessoa lá para o Ponto Conversando, de verdade eu não quero fazer uma entrevista, não é essa. Eu sou formado em jornalismo. Eu sou um comunicador, mas não sou formado em jornalismo. Sim. Então, eu sempre tento trocar uma ideia mesmo, é um bate-papo. Eu sempre até coloco na descrição, é um bate-papo. Sabe, eu quero que a pessoa, se possível, até saia daquilo que ela já está acostumada a falar em outros lugares. Ali, né? E, exato, daquele... né, que a pessoa um roteirinho pronto e tal. Não, eu quero que a pessoa seja ela, cara, que ela se abra ali comigo para contar alguma intimidade ou até mesmo que ela possa falar um pouco coisas que ela não falou em outros lugares, entendeu? Mas que seja muito natural. E até mesmo porque é ao vivo, então não tem como a gente criar nada ali, entendeu? E eu, como eu falo, todo convidado eu quero fazer o papel de bom anfitrião, que ele se sinta bem e que ele queira voltar. E sempre, até hoje eu não tive reclamações, todos que passaram por ali quiseram voltar. Cara, que bacana, gente, que história, hein? Léo, como tem sido assim o critério, né, para você trazer um convidado? Eu sei que Cubatão você não gosta de trazer ninguém, isso eu estou sabendo já. Tô brincando, hein, gente? Tô brincando, viu? Tô brincando, audiência. Tô brincando. Mas, Léo, qual é o critério quando você faz um convite a um convidado, para que a gente possa ir pro nosso próximo bloco? Então, na verdade, nunca houve um critério, cara. No começo não havia critério. Eu convidava, se o assunto me interessasse, eu caio. Tanto é que eu sou louco para levar um ufólogo, falar de alienígena, e não que eu acredite, não é isso. Mas eu quero entrar nos assuntos muito loucos mesmo, entendeu? Vamos viajar. Porque eu já estou há 2 anos ali tocando os temas sérios. É um podcast, mas a gente toca muitos temas sérios. Então hoje não tem. E como você disse, eu nunca levei um cubatense. Mas é porque de fato não houve. Tá vendo, cara? Leva mas um alienígena. Você está convidado, tá? Você já está convidado para aparecer lá no Ponto Conversando e bater esse papo comigo lá, cara. Tá, ok. Então, com certeza, vamos levar um pouco aqui da nossa realidade TV Polo, realidade Polo Industrial Cubatão e também, lógico, dentro das nossas experiências aí dentro da nossa área de comunicação e também professor. Com certeza, Léo, será um prazer estar lá com você. Então, Léo, a gente vai para um pequeno intervalo rapidinho e já retorna. Opa. Porque bate-papo bom, você já sabe, ele passa que a gente nem sente. Verdade. É isso aí, gente. Vamos para o nosso intervalo. É rápido, ó. Presta atenção aí em tudo que vai acontecer nesse nosso pequeno intervalo, porque esses caras aí estão fazendo a diferença. Manalink. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa, nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet.
Gente, o bate-papo aqui está maravilhoso. Eu estou falando com um cara que está fazendo a diferença aqui na nossa região, na cidade vizinha, São Vicente. Ele tem um podcast lá, Conversando, conversando, né? Conversando, porque já ficam conversando naturalmente. Exato. Com quem? Com o Léo Cavalcante. Você que está chegando agora aí na sua sala, que talvez não está vendo, ou que abriu agora o aplicativo, o nosso site, enfim, ou até está consultando alguma mídia nossa, eu quero te convidar a dar um pulinho lá no nosso YouTube TV Polo Cubatão e ver o início dessa conversa. Gente, é louco. O negócio é louco. O cara começou por causa de um tal de Alessandro aí, e o cara colocou ele no fogo, ele já virou comunicador, e de comunicador já virou homem do podcast. Aí já, olha, é uma história que vale a pena de ser escutada e de ser uma inspiração para você que quer começar um projeto. Vamos lá, vamos voltar aqui nesse bate-papo agora. Léo, falando sobre podcast, você comentou aí que podcast nos bastidores está engajando, né? Sim. Que história é essa, cara? Que você não tinha um patrocinador, ou como diz a gente, um apoiador cultural, é mais chique, né? Um apoiador cultural. Como você não tinha e de repente você resolveu fazer a tentativa e percebeu que você tá com fama. Sim, cara. Ou não? Mas não é nem fama, não quero dizer que é fama. Isso aí, cara, isso é bom. Fama é coisa que é pra quem é famoso mesmo, pra cantores, artistas, né? A gente faz o nosso papel, né? E fama é relativo, né, cara? Também, né? Passa muito rápido às vezes. Hoje eu me considero uma pessoa conhecida. Interessante. Eu sou uma pessoa conhecida. Como eu estava falando, quando a gente começou o nosso projeto, como foi aquela história, como eu te falei, o Ale falou, vamos fazer o Juntos Venceremos aqui, né? Tal. É um nome interessante isso aí também. E aí, um dia... Então, eu estou fazendo um podcast e aí, por quase 2 meses seguidos, a minha audiência tem se mantido acima das 150 visualizações ao vivo. Caramba, que bacana. Né, Ale? Isso. Mais de 150 visualizações pessoas ao vivo. Acompanhando, é sinal que é relevante o trabalho. E é muito difícil você manter esse público, né? Às vezes tem um dia que eu comecei o podcast lá, 5 pessoas, 7 pessoas, aí do nada, cara, um negócio acontecer. Caramba. Não que eu faça preocupado com quantas pessoas vão estar ao vivo, porque para mim isso é depois isso vai engajar de qualquer jeito, né? Isso para mim é diferente. Para mim, se tiver uma pessoa me acompanhando e essa uma pessoa depois me der um feedback positivo do que eu conversei ali, para mim já vai estar ótimo, de verdade. Só que a coisa foi acontecendo. Aí um dia o Ale me liga assim e fala, deu ruim, Léo. Aí eu falei, o que deu ruim? Nosso ar-condicionado foi pro saco. Vixe, Maria. A associação tem disso, né? Daí eu... Tá de brincadeira, Ale. Se você estiver escutando aí nos bastidores alguma risada, tenha certeza que é o culpado disso tudo. Aí ele simplesmente jogou essa bomba na minha mão, assim, no meu colo. Falou, estourou, o ar-condicionado foi pro saco. Era muito velhinho, coitado. Era aqueles de janela, ainda bem... Aqueles quadradão. A gente fazia tudo improviso. São bons, né, velho? Mas quando eles abrem o bico, abre o bico. Coitado. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou dar um jeito. Falei pra ele, eu vou dar um jeito, Ale. Ele pegou e falou, não, tá de brincadeira. Eu falei, vou dar um jeito, cara. Vamos. Essa sala aqui... Cara, a associação, eu sou muito grato ao Espaço Amigos da Cultura, porque desde o dia que eu iniciei ali, eu não cheguei com 1 centavo e teve pessoas ali, não só o Ale, o Anderson, outras pessoas acreditaram no projeto junto comigo, sabe? E então eu me sinto realmente um filho daquele local, entendeu? Que legal. E aí eu falei, não, vou atrás. Aí um amigo meu, o Diogo, pegou e falou, pô, cara, liga e vai atrás dos patrocinadores, porque você é o único podcast que não tem patrocinador. Aí eu peguei e falei, não, mas eu não tenho patrocinador. Primeiro porque eu não me achava, né, tipo, vou pedir patrocínio, né? O pessoal fala, pô, quem é tu, cara? Tipo, né? E a outra questão é porque, como eu comecei abordando alguns temas políticos na cidade, sim, eu não queria patrocínio para ninguém achar que eu estava fazendo politicagem, entendeu? Então, quando esse meu amigo pegou e falou, cara, eu vou aí pra gente conversar. Ele sentou na minha frente, assim, com o telefone, em 10 minutos, né? O Ale testemunha disso até. 10 minutos ele começou a ligar pra todo mundo. Conhece o Léo Cavalcante? Conheço. Ele tá querendo fazer um patrocínio tanto. Não, eu tô fechado, pode fazer. Em 10 minutos ele fez 12 patrocinadores. Caramba! Eu quero até pedir pros meus patrocinadores terem paciência, quando eu não consegui editar tudo, cara. Eu tenho colocar todo mundo, tô fazendo uma grade e tal, de patrocínios, tudo mais. E colocando aos poucos na grade. Vai entrar todo mundo lá, quero agradecer demais o pessoal.
Não vou nem citar aqui todos, porque senão eu vou esquecer alguém e vai ficar feio, entendeu? Então, eu comecei a perceber que realmente houve uma virada de chave. Mas tem muita gente que acha que assim, o Léo tá conseguindo fazer a coisa acontecer porque ele tem sorte, né? Ou porque, ele teve sorte, teve um cara lá que... Não é sorte também, cara. Eu escuto meus amigos. Desde o momento que eu me propus a fazer um podcast, eu fui me preparar também, fiz muita videoaula, fui estudar muita coisa relacionada. Hoje, eu consigo montar e desmontar um estúdio todinho. Por quê? Legal. Porque eu tive professores, busquei ter esse conhecimento, aprendizado, porque não é só a vontade é muito importante. Até, Léo, eu queria até perguntar muito, é um ponto de interrogação para a galera nova, né? Eu vejo como professor, eu trabalhando assim no meio acadêmico e tal, eu percebo muito essa vontade às vezes de ter um trabalho no YouTube, né? E hoje, lógico, a referência que a galera tem hoje, que está dando muito certo por alguns caras que realmente estão explodindo aí, né, com esse trabalho maravilhoso, né, que é as novas mídias, montar um podcast. Tem gente que acha é só abrir um canal no YouTube, arrumar uma câmerazinha aí razoável, um celular bom e tá tudo bem. Cara, conta pra nós aí o que você fez para poder se estruturar, se preparar e, no mesmo tempo, montar o teu trabalho, que hoje está dando bom resultado, que tem aí 12 apoiadores que acreditam firmemente no teu trabalho. Sim. Então, na verdade, podcast, hoje, o que a gente conhece como podcast, não é podcast, é videocast. Isso. Mas se popularizou como podcast. Então, isso é muito importante a gente também fazer uma separação para a galera também contexto entender. Técnico, né? Isso. Porque o podcast, você precisa de um microfone, uma interface de áudio, uma conexão, porque é só áudio. E você vai lá, coloca no Spotify e tal, em outras plataformas de áudio. Esse é o podcast original. Perfeito. Aqui no Brasil, a gente adapta, como tudo a gente pega de fora, a gente faz uma adaptação. Então, hoje nós temos o videocast. O videocast, cara, já é outro sistema. Não é outra pegada. É outra pegada. Dá para fazer um podcast com investimento de R$5.000? Até dá. Perfeito. Algo bem cru, né? Bem inicial. Agora, se você quiser profissionalizar o seu podcast, hoje eu acredito que você vai gastar algo em torno de 40 a 50 mil reais, cara. Que aí você fala de acústica, isolamento, né? Câmeras, entendeu? Hoje, mesmo que você use headcams, né? Que são aquelas câmeras mais simples, você vai pagar aí pelo menos numa câmera dessa uns R$2.300, R$2.800 numa câmera simples para iniciar. Se você for pegar umas DSLR, aquelas de fotográfica que o pessoal usa, que tem uma coisa, vai gastar mais, 4, 5 mil cada uma. Perfeito. Então, quer dizer, só o custo de câmera já é muito alto. Fora mesa de corte, interface de áudio, tem... os microfones, se você for para um microfone de qualidade. Exato, e cada ambiente é um tipo de microfone. Então, quer dizer, por isso que eu falo, tem que estudar, você tem que ver o que você quer. Porque o cara acha que vai montar o estúdio do Flow, do Podpah, esquece. Os caras estão nessa onda, né? Isso que eu falei, você apaga tudo que eu falei, esquece. Porque ali, cada microfone na mesa dos caras ali é 3, 4 mil reais, entendeu? Então, é muito importante, acho que assim, as pessoas fazerem uma análise, ver. E é por isso que hoje o espaço está, vamos dizer assim, sobrevivendo. Porque o pessoal vê que é caro, que é custo, então é mais fácil você locar. Muito você procurar mais, né? espaços que já estão adequados e fazer essa locação. Entendeu? Perfeito. Aí, galera, você que quer começar um trabalho através de um podcast, quer fazer como o Léo a diferença, né, através dos meios de comunicação, em particular das novas mídias, tá aí, né? Não é simplesmente um celularzinho, o quintal de casa ou lá no quartozinho e reúne a galera e vamos de podcast lá. Não. E aí já tem até a explicação técnica, né, dentro de uma realidade cultural, né, de adequação do nome até. Vocês perceberam, né? Então, existe e tem que ter um investimento, né? Sim. Eu vi que você falava também nos bastidores, Léo, falava sobre a questão de estudo. Tem que realmente estudar? Tem, porque assim... Qual seria a base de estudo, assim, para quem quer iniciar um podcast? A base. Para mim, primeiro, ele tem que entender alguma coisa de imagem, cara. Ele tem que entender um pouco sobre o que é uma boa imagem, porque hoje, como é visual, é um videocast, você tem que buscar, né, aquele atrativo.
E a pessoa tem que saber um pouco de comunicação, ele tem que saber falar. Perfeito. Entendeu? Mesmo que seja o rapaz lá da periferia, que tenha a linguagem dele, ele tem que estruturar a linguagem dele para que todos compreendam ele. Tem que ser para todos os públicos, entendeu? Né? Todo mundo tem que conseguir compreender o que ele está falando, entendeu? Porque senão fica complicado. Já pensou, o cara chega lá, solta uma gíria nova, que ninguém sabe o que é, e... Mesmo que tenha uma audiência cativa, né? Mas sempre vai pegar outra audiência. O cara fala, meu, o que o cara tá falando? Sim. E a audiência é relativa, porque a audiência, as redes sociais, ela tem essa questão. Um programa seu, ela entrega pra caramba. Tem um outro programa que ela não entrega. Hoje, eu tenho mais alcance no meu Instagram do que no meu YouTube. Mas no meu YouTube é muito positivo. Por quê? Porque o alcance ali é um alcance, vamos dizer assim, muito bom, real. Só que assim, as pessoas... Aí eu vou ser o chatinho do YouTube. Gente, se inscreve nos canais. Se você está acompanhando o canal, se inscreve. Por favor, TV Polo aqui e também lá, Léo. Fala aí de novo. Conversando, acabou. Porque vocês precisam saber que você pega a tua métrica lá, né? Que é outra coisa que você tem que estudar, que é a parte das métricas, né? Do que está acontecendo, o que está bom, o que não está bom dentro dos seus perfis. Então você tem que olhar. Então você tem que entender essas coisas. E aí quando você vai olhar lá, você vê que passou 800 pessoas visualizaram e aí um inscrito. Pô, é complicado, né? É chato, entendeu? Tá vendo aí, gente? A gente tem 10 mil lá, poderia estar já nos 20 mil. Tá faltando você que está em casa aí, dá um pulinho agora lá no YouTube TV Polo, se inscrever e também apoiar esse trabalho aqui do Léo também, gente. Com certeza. E eu deixo sempre aberto lá pra galera, né? Galera, outra coisa, a gente não segue roteiro, a gente não segue uma agenda. Sim, é porque é um bate-papo informal. É um bate-papo informal, eu não fico com anotações, eu não sei se for alguém técnico que vai falar sobre algo técnico para mim não falar besteira. Às vezes tem uma palavra, então é bom você fazer sempre anotar ali, né? Mas eu não fico seguindo o roteiro. Então eu tenho sempre a preocupação de trazer pessoas que realmente vai ter uma fluidez na conversa. Conversar bem. De poder conversar. E já teve surpresa, teve um convidado que ele que se convidou. Eita, nós. Ele que se convidou. Isso foi bom, essa foi nova, hein? Me chamou pra caramba no Instagram. Léo, eu estou aqui, por favor, quando eu vou poder participar? Cara. Ó, tá vendo? Isso é repercussão, eu cara. Não conhecia. Não, a pessoa de outra cidade, não é da nossa. Tanto é que agora em agosto tá vindo um escritor de Minas Gerais. Que legal. Pra fazer uma entrevista comigo, cara. Porque o cara tá acompanhando de Minas Gerais o podcast. Entendeu que o negócio gera bom resultado. Não, e o cara tá me acompanhando, até conversei com ele hoje, tô fechando uma agenda. Provavelmente o dele eu vou ter que fazer à tarde, não à noite, porque ele vai vir receber um prêmio na LESP, como revelação, escritor revelação e tudo. E aí o cara tá vindo de Minas pra fazer entrevista comigo. Aproveita, deixa fazer. E aí teve um outro que se convidou de uma outra cidade e eu não tava muito afim de fazer essa entrevista. Espero que ele não esteja assistindo. Eu não tava muito afim de fazer. Gente, é só aqui o canal 11 da NET, YouTube, TV Polo no Instagram, TV Polo... Desculpa, eu não queria falar isso, eu não tava afim. Em off, mas continuamos. Eu não tava afim de entrevistar ele. Eu falei, meu Deus, esse moleque fica aqui me chamando e tal, vai ser mó chata essa entrevista, porque eu não sabia nada do cara, eu tive que ficar lá. E pior que eu fui tentar buscar as coisas dele no Insta, era muito vago, superficial, não tinha muito o que conversar. Quando chegou na live, foi uma surpresa essa live, cara. Essa live explodiu. Caramba. Eu ganhei acho que 27 inscritos numa live só. Isso é muito positivo. Engajamento no Instagram disparou. Então, por isso que eu falo, aquelas vezes que de onde você menos espera, sai um resultado. Aí tem às vezes uma pessoa que você tá esperando tanto, que já aconteceu também, pessoas famosas e tal, e eu falo, não, vai ter maior repercussão e não foi nada, entendeu? Então, é por isso que eu falo, é muito relativo essas coisas, a gente tá preparado para uma coisa, acontece outra. Gente, vocês estão percebendo que podcast, né, não é simplesmente começar de qualquer jeito, né? Tem que ter planejamento. Léo, eu quero te agradecer por estar trazendo aí um pouco da tua experiência. Acredita, cara? São 30 minutos de TV que passa correndo. Agora que começaria a resenha, né? Nós temos um podcast aqui, cara. Vou sugerir lá pra galera lá. Se quiser falar sobre podcast, chama um cara que entende de podcast, cara. Acabou, vamos falar. Vai ter resenha aí de mais de 1 hora. Já teve caso aqui até de 2 horas de resenha, igual você deve ter lá também, né? Então, cara, eu quero agradecer por essa introdução aqui sobre o conceito podcast, por falar sobre a tua experiência, falar sobre a tua história,
falar também, né, sobre a importância de se preparar para um podcast. E, cara, te desejo muito sucesso nesse trabalho maravilhoso. Conte conosco aqui, TV Polo. Opa, eu que agradeço e espero você lá no Novo Ponto, conversando com o Léo Cavalcante. E posso deixar meu Instagram aqui? Com certeza, galera, todas as suas redes lá aí. No @, Léo Cavalcante SV, Léo Cavalcante SV. Todas as minhas redes sociais é essa, Léo Cavalcante SV, beleza? Obrigado, foi um prazer, valeu. É isso aí, gente. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.